Eu gostaria primeiro de começar de começar perguntando para as duas. E claro, né? Parabéns pelo trabalho das duas. O que vocês fazem é realmente muito importante, principalmente nesse momento desse governo, né, que a gente está vivendo. A gente está vendo aí tudo que está acontecendo. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Então, ah, como que nos seus podcasts, né, Paulina? E no teu trabalho na Amazônia Real, Alicia, através dessas reportagens e tal, como vocês acham que isso tem sido eficaz em comunicar a causa ambiental nas redes? Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Eu queria primeiramente dizer fora Salles e não, brincadeira. Não, brincadeira não, bem sério, mas obrigada Sim. pelo convite e que eu gosto muito, sou muito fã do trabalho e do engajamento do Engajamundo, que é uma organização que eu acompanho desde 2015, lá no Acordo de Paris, com grandes ações que vocês fizeram nesse momento. Então, estou muito honrada de estar aqui, de vocês terem me convidado para esse diálogo. Vira e mexe dentro do podcast, eu convido alguma integrante do Engaja para participar e para trazer. Mais recentemente, agora, por exemplo, a Chay Suruí participou, a Paloma também sempre participa. Bom, eu vejo a gente... não sei se vai dar tempo da gente contar um pouco sobre histórias de podcast, né? Mas eu venho do rádio. O rádio é um veículo que tem um alcance extremamente importante na sociedade brasileira, pois ele é o mais democrático de todos. E porque ele chega nos rincões da Amazônia, nos rincões do sertão, através de um radinho de pilha, através de uma frequência média chamada rádio AM, e você não precisa pagar nada para você fazer isso. Então, a grande escola da minha vida chama-se rádio. Então, eu estou contando essa história porque eu acho que parte do princípio de que o podcast, ele nada mais é do que um rádio digital, é um programa de rádio AM digital, onde a gente pode ter grandes conversas, onde a gente tem grandes histórias que podem ser contadas e onde o único elemento é o áudio. Tem uma coisa muito importante para a sociedade brasileira, além da importância da linguagem falada e do rádio, né? Justamente por ele ser uma linguagem falada, a gente pode pensar que ele é o mais amigável e mais democrático e o mais fácil de atingir diferentes camadas da população. A pessoa só tem que ouvir. Então, não demanda outros, né? Ele atende vários déficits de educação que a gente tem no país, de inclusão que a gente tem no país, a linguagem falada. E o podcast, ele acaba se tornando também hoje uma nova ferramenta quando a gente pode transformar isso em pequenas pílulas e jogar na sua rede de WhatsApp, por exemplo. O que eu queria dizer é isso, que se mantém a linguagem do rádio e só vai mudando as plataformas. Por quê? Porque a linguagem falada hoje cada vez mais tem se confirmado por conta de fake news e por conta de muitas outras coisas que a gente pode falar mais adiante, como o principal elo de credibilidade. A pessoa está ouvindo porque é uma outra pessoa que está falando. A gente tem uma outra pessoa realmente falando. A voz humana é a melhor impressão digital que a gente pode ter. Ela não pode ser falsificada. Então, a questão da credibilidade é muito importante. E a comunicação em áudio nos traz essa possibilidade. A gente também tem a possibilidade de fazer as pessoas sonharem, de encantar pelo áudio. Pelo fato da gente só ter o recurso de áudio, a gente pode trazer diferentes vozes, trazer ambientação, trazer muitas outras coisas, porque a pessoa vai fazer alguma coisa, sua atividade vai estar te ouvindo. Então, aí o grande desafio da linguagem é como é que você vai prender a atenção, como é que você vai fixar uma linguagem, como é que você vai fixar uma mensagem, perdão, e tudo mais.
A gente tem um crescimento de podcast no Brasil de 30% a 40% ao ano. É um fenômeno, assim. Hoje é o segundo país no mundo que mais ouve podcast, o Brasil. E eu tive a grata surpresa de ter uma subida de audiência de 270% durante a pandemia no podcast do Vozes do Planeta, que é o podcast que eu apresento. É um vovô podcast, ele tem 5 anos já. É um dos pioneiros de temas socioambientais no Brasil e ele é de entrevistas. Quem banca sou eu, sou uma jornalista independente, eu não estou vinculada a nenhuma frente, então eu banco, eu coloco quem eu quero, eu coloco quem quer falar do jeito que eu acho que a pessoa tem que falar. Então, os convites sou eu que faço, eu que produzo, né? E eu tenho também o André Cazé, que é também produtor. Então, acho que é meio nesse sentido. Eu acredito essa história desse aumento de quase 300% no período da pandemia, primeiro porque eu voltei algumas casinhas e comecei a fazer alguns episódios especiais do tipo o que é economia circular, o que é a reciclagem, o que tem trazido um ensinamento, não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo, porque a gente pode voltar a explicar algumas coisas, e eu quero aproveitar agora que com a pandemia aumentou o crescimento, isso é fato, aumentou o crescimento de curiosidade sobre temas socioambientais, para poder oferecer um bom conteúdo. Então, acho que, meio nesse sentido, talvez, não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, e vocês vão me cortando, porque eu falo pra caramba. Não, tudo bem, pode ficar à vontade. Depois eu posso contar um pouco melhor de um outro foco de podcast, que é o da Mulheres na Conservação. Aí tem uma outra frente, uma outra ideia central, né? No caso do Vozes do Planeta, a nossa ideia é acompanhar, é trazer vozes, principalmente as que não têm espaço, para poder falar. Então, usar com muita responsabilidade todo esse espaço que o podcast tem de audiência, para poder dar essa oportunidade para quem precisa ser ouvido. Uhum, sim. E já que você está falando, né, do teu podcast e tal, pode apresentar mais, vocês duas, né, podem apresentar mais o que vocês fazem no geral, assim, o trabalho de vocês. Eu vou deixar a Alicia falar, senão... Tá bom. Imagina, é ótimo escutar a Paulina. Só um momento, perdão. Só para avisar mesmo, enquanto as convidadas estiverem falando, para o resto mutar o microfone, senão atrapalha e tal. Só isso mesmo, tá? Então, boa noite, boa tarde também. E bom, né, eu sou Alicia Lobato, eu sou repórter na Amazônia Real, que é uma agência aqui em Manaus, né, localizada no norte, que foi fundada ali tem um tempinho já, tem uns 7 anos, e pauta essa questão ambiental, a gente diz que é socioambiental, né, que a gente fala sobre as populações daqui da região norte, os ribeirinhos, os povos indígenas, e também sobre outras populações, como as mulheres, a população LGBT. Então, a gente tem trabalhado essa questão ambiental tem um tempinho. Eu sou nova na agência, eu fiz 2 anos recentemente. Então, eu comecei pautando ali a questão ambiental. Logo quando eu entrei foi quando teve uma das maiores queimadas, ali no finalzinho do primeiro semestre. Então, eu já tive assim, essa visão, né? Eu já entrei tendo que pautar as queimadas, e depois, por conta da pandemia, a gente teve que dar uma pausa nessa cobertura ambiental, focando, por a gente estar em Manaus, que foi onde aconteceu o epicentro da pandemia, a gente teve que voltar aos nossos esforços, né, a falar do coronavírus, de como isso estava afetando a população, como estava afetando as mulheres, que a gente teve o monitoramento de feminicídio, no país todo e com foco aqui na região norte também. Então, tudo a gente tem que se desdobrar, né? O jornalista tem que... a gente quer falar sobre a questão ambiental, mas não só a questão ambiental, porque, querendo ou não, tudo está interligado. E acho que uma das estratégias que a Amazônia Real adotou nesse tempo
foi ouvir dos próprios povos indígenas o que estava acontecendo ali na questão ambiental, que foi o lançamento do blog Jovens Cidadãos, que o Amazônia Real fez formações diante da pandemia, né, para jovens de várias etnias falarem, ensinou como usar as redes sociais, fotografar, gravar podcast, e para eles levarem para a comunidade deles e conseguir comunicar ali o que está acontecendo, né? Então, durante esse período da pandemia, foi muito forte assim a presença desses jovens no site da Amazônia Real, onde teve ali um link, né, uma página à parte para postar as matérias desses jovens. Acho que foi uma estratégia que deu super certo, porque é o que está acontecendo ali imediatamente repostado, né, para todo mundo ver. Não é algo que o jornalista está falando, que pode ser rebatido, que pode ser desconfiado. É a própria pessoa que está vivendo aquilo e está levando para frente. Essa foi uma das estratégias. A gente tem trabalhado com a questão ambiental muito assim, no local, né? E imediatamente no local, o repórter está sempre no local. Na pandemia teve que dar uma pausa agora por conta de toda essa situação nova, mas assim, sempre buscando falar sobre as questões das queimadas, que é o que a gente sofre assim todo ano, tem muito forte a pauta das queimadas, e também a questão do desmatamento, né? E pautas como a grilagem em terras indígenas. Então, a gente busca formas à parte, né, do texto para reportar isso. A gente lançou recentemente um podcast que foi mais assim para mostrar como é que funciona a Amazônia Real, porque a Amazônia Real, se a gente vai ali ver no site, quem lê a Amazônia Real é muito pessoal do sul, do sudeste, não tem uma presença local. Então, com o podcast, a gente busca mostrar isso, que a Amazônia Real ela jornalistas locais que fazem, são pessoas daqui do norte, do Pará, de Manaus, de outros lugares também. Então, essa foi uma das estratégias também que está sendo colocado agora. Saiu o primeiro episódio, então está tendo aquele momento de pesquisa ali para ver como foi aceito, como foi visto. Acho que a gente tem que ocupar esses espaços novos que estão surgindo quando a gente fala da pauta ambiental, porque é uma pauta que não está no nosso cotidiano. É uma pauta que, querendo ou não, quando cai uma forte chuva, aparece no jornal que choveu muito forte, mas não diz por que choveu, não diz por que alagou a rua. Então, acho que quanto mais espaços da internet a gente usar e espaços assim que tenha um público misto, né, ali dos jovens, das pessoas mais velhas, e procurar sempre pautar essas questões do nosso ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista como uma jornalista jovem ou como uma jornalista mulher, para mostrar que o que está acontecendo é real, que não é uma invenção, que não é uma coisa distante e que acontece também localmente. Eu também não sei se eu respondi a pergunta, mas vamos para a próxima. Não, respondeu, sim. Mas agora falando de um contexto mais geral, assim, como vocês duas veem o desenvolvimento da comunicação ambiental no país? Vocês acham que houve avanços? Bom, acho que vou contar rapidamente só da minha trajetória, só para poder contar de como eu vejo, né, hoje. Eu já tenho um pouquinho mais de 2 décadas, né, de trabalhar na pauta socioambiental. Eu comecei, como eu falei para vocês, em rádio com 18, com 19 anos já estava produzindo minha primeira série de reportagem em rádio sobre temas ambientais, e naquela época a gente ainda falava de protocolo de Quioto, para vocês terem uma ideia, tinha outras pautas como a caça de baleias, as reuniões da Comissão Internacional, né, da caça da baleia. Então eram uns temas bastante muito segmentados, né? E no rádio a gente pode ter a possibilidade de poder trazer, como a Alicia falou, uma percepção de que não é só porque choveu demais, né? Sim, porque tem uma série de outros componentes que fazem parte dessa história que se chama natureza, né? Então, como está acontecendo? Na época teve aquele grande vazamento na Baía de Guanabara, não sei se vocês provavelmente eram muito pequenos, mas enfim,
foi um impacto muito grande que aconteceu, e na cobertura ambiental deu uma grande virada isso para a gente, porque teve um grande vazamento na Baía de Guanabara, então começaram a aparecer o problema social, né, dos pescadores, o problema dos animais mortos, de como limpar tudo isso, como é que ficava com a Petrobras a história, enfim. Foi uma grande virada para o jornalismo ambiental. Logo depois a gente teve, em 2010, a Rio+20, que a gente teve um grande evento novamente internacional no Brasil, onde a gente pôde, e era o auge, ali foi o auge, eu acho, que a gente estava na cobertura ambiental, todos os veículos praticamente tinham suas editorias socioambientais, e o que eu vejo hoje, trazendo para agora de uns 5 anos, e mais especificamente de 2 anos para cá, com a intensidade e o consumo, a gente está vendo de que 90% das pessoas consomem comunicação através de uma tela no país, né? Ou seja, tudo isso vem se dando e vem sendo colocado a partir também impulsionado das redes sociais. Dessa parte, muita. E aí, quando eu falo também rede social, vocês podem pensar, no caso do Brasil, de WhatsApp. Então, são links que são passados de reportagens por WhatsApp, são links que são colocados em posts para que você leia a matéria. Então, hoje eu vejo que o interesse que a sociedade tem, que pode ser segmentado, ela não vai necessariamente a pessoa, como tinha antigamente o costume de entrar, hoje eu vou entrar no Globo, vou entrar no Estadão, vou entrar não sei o quê, vou entrar não sei o quê. A gente teve a possibilidade de crescer a audiência de veículos independentes, como, por exemplo, a própria Amazônia Real, ou o meu Vozes do Planeta, e a gente tem um público, às vezes, que pode até ser comparado com um público de um veículo tradicional. Então, acho que esse é um grande crescimento, porque isso oferece para uma sociedade democrática muito mais conhecimento aberto, muito mais conhecimento de graça para quem quer ler, para quem quer saber, para quem quer ouvir. E eu acho que isso é fundamental, a gente ter uma sociedade democrática, uma sociedade que tem acesso à informação e que tem acesso à informação de graça também, quando possível, né? Então, eu vejo que sim, teve um aumento, porque teve um aumento da procura do público para saber mais, e com isso, muitos veículos independentes têm nascido e têm crescido por conta disso. Ah, sim. E tu, Paulina, né? Tu já disse que escreve, diz entrevista, né? Desde a época da faculdade e tal. Tu sente que as pessoas estão mais abertas a receber esse tipo de informação do que antes, ou se as pessoas estão cada vez mais dentro de bolhas? Excelente pergunta. Talvez eu não tenha resposta. Posso falar de sensações, porque eu trabalhei 10 anos, né, dentro do Estadão, que tinha a Rádio Eldorado, então eu podia ter acesso ao Ibope, né? Então você podia, a partir dali, entender alguns tipos de audiência e tudo mais. Hoje o que eu tenho é a audiência que eu busco aqui dentro do podcast, do Voz do Planeta, ou do Mulheres na Conservação. Então, eu acho, eu realmente não tenho essa resposta, se tem aumentado ou se a gente está furando bolhas. Eu posso falar a partir do que eu tenho tentado fazer para furar bolhas, que eu acho que a gente tem 2 caminhos muito importantes que eu foco, 3, na verdade, que eu foco muito, que é mulheres e oceano, conservação em geral e ciência, que eu acho que a ciência brasileira, ela é a base e precisa ser muito valorizada, que é a síntese de conhecimento, né? E a gente está num período bastante delicado. Então, o que eu procuro? Eu procuro, com as minhas reportagens, traduzir, despertar o interesse para pessoas que, às vezes, estão consumindo, por exemplo, gostam de saber sobre gênero, e vão consumir sobre gênero, mas estão consumindo ciência, ou estão consumindo ciência e vão acabar entendendo um pouco mais sobre igualdade de gênero,
ou de conservação. Então, construir através de uma linguagem interessante e múltipla, e que seja aberta e acessível, que tenha e você possa oferecer essas informações, essas reportagens, né? Então, eu procuro dessegmentar, contando boas histórias, tanto no Voz do Planeta, quanto no Mulheres na Conservação, e também na National Geographic, onde eu sou colaboradora fixa e escrevo por lá também. Uhum. E Alice, o que tu acha em relação a isso? Bom, Tu acha que... Uhum. Não, pode falar. Não, eu só ia complementar a pergunta mesmo, mas pode falar. Eu acredito também que nessa questão do desenvolvimento da comunicação acontece porque, querendo ou não, a gente evoluiu, né? E não sabemos para onde, mas deu uma evoluída, principalmente quando a gente fala da internet. Então, hoje é muito mais fácil achar as coisas. Eu não tenho mais aquela desculpa de mas ali o jornal que eu assisto, o jornal que eu leio, ele não está falando sobre essa questão ambiental, mas tem outros que estão fazendo esse trabalho. Então, só jogar na internet o que você quer, o que você quer saber, que aparece. Então, é muito mais fácil hoje a gente ter o entendimento de algumas coisas. O que eu sinto falta, assim, eu não tenho, assim, uma visão muito ampla, né, muito experiente dessa questão, mas, assim, o que eu sinto falta é, ainda nos grandes jornais, né, que tem já um público fixo de leitores, essa pauta, né, ambiental ainda é muito voltada a falar de eventos que aconteceram, como a cúpula do clima, que aconteceu essa semana e estava todo lugar. Mas, fora esses eventos, é muito difícil a gente ver questões locais de pauta ambiental sendo discutida no jornal. Não que seja obrigado o jornal a falar todo dia sobre essa questão, mas tem assunto, é assunto que não falta na pauta ambiental. Então, isso eu sinto que falta evoluir muito ainda. Não sei quanto tempo a gente ainda vai ter para ficar discutindo coisas básicas, porque eu acho que o tempo que a gente caminhou até aqui já era para a gente estar tendo uma discussão muito mais elevada do que a gente está tendo hoje, como acontece na cúpula do clima ali, que é uma pauta que a gente vê que não vai além, que fica ali. Surge muitos ganchos para falar sobre esse assunto, que vão muito além da COP, da cúpula. Por exemplo, agora a gente vai ver essa questão sendo pautada na televisão, num grande jornal, só quando tiver a COP. Então, nesse meio termo, que a gente poderia estar falando sobre coisas que estivessem deixando claro para a população o que está acontecendo, mostrando casos reais, visitando comunidades que estão sofrendo com as questões ambientais, não está sendo discutido, né? Assim, não está sendo aproveitado esse tempo que a gente tem. Então, é notável o crescimento das mídias independentes que estão tendo esse trabalho de pautar, mas, querendo ou não, a maioria das mídias independentes tem um público ali que é de uma bolha, né? Que é de um público ali pequeno, que é aquele público interessado, que são pesquisadores, que são ativistas, que são pessoas que se interessam pelo assunto e acompanham o trabalho. Então, fora disso, a grande massa não está tendo essas opções de leitura, porque não vão atrás e não vê nos portais que acompanham, nesses vários portais que tem hoje em dia na internet que preferem pautar a questão ali da cidade, de crimes que acontecem todo dia. Em Manaus é um grande exemplo, assim, nós temos mais de 100 portais e são pouquíssimos assim que falam sobre essa questão ambiental, mesmo a gente vivendo na Amazônia, né? Assim, dentro da Amazônia, que para onde você olhar tem uma pauta ambiental ali para ser discutida. Então, acredito que falta esse desenvolvimento mesmo, assim, de não só colocar responsabilidade nessas mídias, mas também as grandes mídias, né? As grandes empresas de comunicação, eu acho que também deveriam ter um pouco dessa responsabilidade. Sim, sim. E assim, a gente tem visto que tem crescido nos últimos tempos essa desinformação na área ambiental, é grande e que a gente tem visto esses efeitos como nunca, né? Então, assim, quais ferramentas e estratégias que tu tem percebido enquanto repórter que tem sido importante no combate à desinformação?
Bom, o que a gente está tentando mostrar é sempre ouvir os especialistas e vários especialistas, né? Não só um ali, para não deixar muito segregado a ideia, mas ouvir de várias áreas. E, recentemente, essa questão das notícias falsas que atingem muitas comunidades, né? Principalmente assim, durante a pandemia, saiu algumas matérias que alguns jornalistas da agência estavam fazendo sobre essa questão de algumas comunidades não queriam estar tendo vacinação, não queriam ser vacinados por conta de grupos do WhatsApp que estavam disseminando informações falsas sobre a vacina. A gente sabe que isso é uma questão muito delicada, porque são problemas que a cidade enfrenta, de pessoas que não acreditam na ciência, que negam a ciência, e imagina assim, em comunidades distantes que não têm essa relação com a comunicação, que é muito mais difícil tu achar a verdade, tu achar ali uma fonte confiável. Então, a agência ela buscou falar um pouco sobre essa questão, trazendo até mesmo pessoas da comunidade que eram a favor da vacina, falando sobre a vacina. E essa questão ambiental é bem parecida, porque a gente sabe que tem pessoas que têm comunidades ali atingidas seja pela grilagem, pelo desmatamento, que são a favor, que contribuem para aquilo, mas que tem pessoas que lutam também contra isso. Então, sempre trazer uma pessoa da comunidade que pode falar, né, sobre essa questão do olhar dali deles. Pode explicar o que está acontecendo, pode dar a sua visão e fazer com que a outra pessoa também entenda, né, que tem outros lados, que não é só aquele lado que ele está vendo, que é uma questão muito complicada. Paulina, pergunta, tu falou, né, sobre a importância do podcast enquanto uma ferramenta que tem muita linguagem, né, enfim, que é como se fosse uma extensão do rádio ali. Então, assim, qual a vantagem de comunicar a mesma pauta em diferentes mídias, como Mulheres na Conservação, né? Tu acha que sentiu uma diferença no resultado? Quais formatos mais impactaram o público? Eu acho que era importante, obrigado por essa pergunta, porque acho que ela se complementa à da Alicia, a resposta. Eu acho que hoje, com esse mundo extremamente conectado também que a gente tem, e de novo, eu reforço o WhatsApp, porque o Brasil é o segundo maior e a gente tem o uso do WhatsApp hoje como uma ferramenta de comunicação, de novo, porque a gente vive num país que tem uma boa porcentagem de pessoas que são analfabetas funcionais, que significa que, por exemplo, ler já é um desafio, sabem ler, mas compreendem pouco, tem mais dificuldade e, portanto, o WhatsApp se tornou a principal ferramenta de comunicação por conta do áudio, né? Então, de novo, estou trazendo a importância da voz aqui, e acessibilidade, voz e dirimir injustiças. Então, quando eu estou sempre falando sobre isso e sobre comunicação em geral no Brasil, eu sempre peço para quem está se pretendendo fazer comunicação, de olharem com esse olhar, ter esse olhar amoroso para a realidade brasileira. Se a gente quer fazer uma comunicação, a gente tem que pensar em distribuição, sim, tirar nos próprios preconceitos, que eu sei que muita gente tem ainda, principalmente do lado de cá, de jornalistas, já ainda mais velhos que nem eu, que existe ainda muito preconceito, porque está acostumado a olhar, a fazer daquele jeito antigo de fazer, né, o que era a mídia antiga. E não é mais assim. Hoje a gente está perdendo uma batalha para fake news que são distribuídas pelo WhatsApp. E quando uma notícia errada é disseminada, isso é um estudo que depois eu posso passar com mais detalhes, eu não me lembro agora, mas são uma informação mentirosa, ela é fixada 8 vezes mais do que uma informação verdadeira, porque ela vai de acordo com o que as pessoas querem ouvir, elas preferem acreditar num absurdo, é mais fácil acreditar num absurdo, então essa mensagem é muito mais fixada. Então, olha o desafio que a gente tem para produzir comunicação hoje no Brasil. A gente tem uma diferença de distribuição completamente espalhada, a gente tem a distribuição da comunicação
ela pode ser pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo site, mas principalmente se dá pelo WhatsApp. Então, quando a gente pensar hoje em comunicação, é o que eu peço, e eu estou me debruçando aqui, tentando e pensando cada vez mais em fórmulas para fazer isso. Pensar na realidade brasileira, que é de não ter acesso, a maioria do celular, as pessoas hoje se orientam e consomem informação pelo celular, a grande maioria é pré-pago, que já vem com o WhatsApp. Isso é um outro fator que faz o Brasil ser um consumidor de comunicação pelo WhatsApp, porque no pré-pago já vem instalado o WhatsApp, a pessoa não precisa pagar dados para isso. Então, essa é a realidade brasileira, né? Essa é a realidade da grande população. Então, quando a gente quer falar sobre comunicação, a gente tem que lembrar disso, né? Então, Zapimenta, você já tem que agilizados. E aí, respondendo a sua pergunta, Isabelle, sobre mulheres na conservação, aí já é um foco diferente, né, desse que eu acabei de falar, que eu acho que é uma opinião minha, né, de como eu acho que a comunicação deve ser feita hoje no Brasil. O Mulheres na Conservação é um projeto focado naqueles 3 pilares, né, que eu falei que eu trabalho, trabalhar a questão da igualdade de gênero e trabalhar e levar a questão de ciência e conservação para o maior número possível de pessoas, de uma maneira legal, de uma maneira aberta. Então, o que eu pensei? Eu e João Marcos Rosa, que é meu parceiro, outro co-criador desse projeto de reportagem, a gente decidiu, um grande número de mulheres nesse país pesquisadora fodida, e isso não é representado, e isso traz uma série de outras coisas, faz com que meninas não achem que ciência é coisa de mulher, faz com que a conservação não tenha as mulheres dentro da conservação não tenham o devido espaço que elas hoje já representam, não coloca a ciência de novo em nicho. Então, eu pensei, e se a gente fizesse essas reportagens e transformasse cada viagem em podcast, em rede social, em uma grande matéria na National Geographic e uma parceria de distribuição, distribuição de novo, de distribuição de conteúdo com o Ciclo Vivo, que é um portal de notícias ambientais que tem 4 milhões de acessos no site por mês. Bom, comecei a produzir reportagens e também pensar em fazer reportagens para os stories do Instagram. A gente criou o canal do Mulheres na Conservação e o podcast, além desses 2 parceiros para distribuição. Resultado, no nosso primeiro ano, que foi agora, em janeiro, de reportagens, a gente já atingiu 24 milhões de pessoas, somado todas as audiências de todas as frentes. Olha que alegria! Então, aquelas 5 mulheres incríveis, a gente conseguiu transformar em um produto e tem a websérie também, de que 24 milhões de pessoas, eu nunca tive isso na minha carreira inteira, uma audiência tão grande na minha vida. E é um projeto independente, feito em rede, com muitas parcerias e diferentes linguagens. Então, e a satisfação qual que é? Isso mudou a vida dessas mulheres. A gente teve, inclusive, uma live essa semana chamada Comunicar para Conservar. Muitas delas mudou, tem gente que trata elas como eu queria quando eu desenhei isso, que é transformar elas em nossas heroínas, em olhar e falar assim, eu sou fã da Neiva, eu quero que a gente crie grandes mulheres a ideia dessas grandes mulheres para que elas tenham fãs, tem que ter fã-clube, a gente vai estar vencendo essa guerra da desinformação quando grandes pesquisadoras são alçadas como grandes influenciadoras, né? As grandes influencers são essas mulheres, Obrigada, Paulina. Eu também enxergo dessa forma. Grandes influenciadoras. Tipo, eu, por exemplo, hoje em dia, considero que quase minhas maiores influenciadoras ou até ídolas são todas mulheres e eu acho que isso é sensacional. Então, eu tinha conversado com as nossas convidadas mais cedo e eu queria convidá-las a fazer as apresentações que vocês trouxeram justamente para complementar o nosso debate. Eu posso chamar a Alicia? Pode ser, Alicia?
Eu estou com o seu slide aqui preparado? Pode ser, sim. Perfeito. Vamos. Tá, acho que está todo mundo vendo. Vocês estão me ouvindo? Eu fiz esse pequeno slide só para mostrar algumas coisas que eu sempre anoto, assim, sempre ando comigo, quando a gente vai fazer essa questão, falar sobre essa questão ambiental. Principalmente, assim, como eu vejo, como eu ainda jovem, recém-formada, assim, é muita questão de o que eu quero encontrar, o que eu sei que as pessoas da minha idade querem encontrar, querem saber. Então, eu listei alguns pontos aqui, que é, primeiramente, a linguagem acessível. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, foi uma análise das matérias de mudanças, que pautavam as mudanças climáticas. Foram um total de 18 matérias, e o que eu observei muito foi a dificuldade em entender o assunto, né? A gente sabe que quando a gente fala ali sobre mudanças climáticas, sobre gases de efeito estufa, e tantas questões ambientais que tem que ter essa visão do pesquisador, que tem que ter a participação do pesquisador, do cientista, são pautas que têm aqueles termos técnicos. Então, sempre ser muito humilde para dizer, eu posso saber o significado disso, mas outras pessoas não podem saber. Então, mesmo que não tenha um substituto ali na palavra, um sinônimo, buscar colocar isso de uma maneira traduzida, com exemplos. No Amazônia Real, eu vejo assim que a gente busca muito falar só com exemplos, né? A gente fala ali sobre as queimadas, falam verbos científicos, mas no parágrafo abaixo tem um pescador, um ribeirinho falando sobre aquela mesma situação, mas com uma visão a visão local, a visão dele. E isso puxa o gancho para ter uma atuação local. Eu acho que hoje em dia é importantíssimo a gente levar pessoas reais para as nossas matérias, para as nossas pautas, pessoas que estão vivendo aquilo. Não adianta falar, eu como jornalista estou dizendo isso, se eu não estou vivendo. É importante também, nessa atuação local, a gente valorizar as pessoas que a gente, como é que eu posso dizer, se identifica. Eu, como mulher, busco trazer mulheres cientistas, buscam, muito como a Paulina falou, acho que a gente tem esse dever de pautar essa questão também, pautar pesquisadores locais que estão ali se matando nas universidades federais, buscar falar com eles, não só com pesquisadores ali que já têm um grande holofote. Então, essa atuação local é pensar também, além disso, mas também trazendo, não só como comunicadores, mas como ativistas, também falar com quem está do seu lado. Às vezes, uma pauta está ali, uma pessoa do lado está vivendo e você não sabe. Então, acredito que a atuação local é muito além da comunicação em si, e sim também falar com as pessoas do seu lado, passar as informações que você sabe, mas de outras pessoas do seu lado não sabem, seja seu vizinho, amigo da faculdade. Então, acredito que a pauta ambiental ela tem que virar rotina, ela tem que ser uma coisa que seja natural para a gente falar. Sempre falar o motivo, eu anotei aqui, porque é muito assim, como eu estava falando, o que sai hoje nos jornais é que choveu forte, que teve um grande alagamento, que teve um deslizamento de terra, mas sem dizer o motivo. Aí o motivo sai sempre como a natureza em fúria, a natureza sendo culpada de tudo, a natureza com ódio do ser humano que quer matar todo mundo. É uma coisa muito assim, e fica muito vago, né? São pautas muito vagas, porque pensando nessa questão factual, não tem que ser chato e pautar aquilo toda hora, mas se é uma pauta cotidiana, no período de chuva principalmente, que todo dia chove, que causa alagamentos, falar por que está chovendo com essa intensidade, por que está chovendo todo dia. Então, é importante não mais deixar, omitir o motivo, né? Eu acho que tem que deixar muito claro. Trabalhar a pauta ambiental na realidade, foi como eu estava falando. Eu acho que o foco de hoje é começar a trabalhar essas pautas sempre com exemplos locais, e além dos eventos relacionados ao clima, porque, como eu falei nas perguntas, tem muita coisa acontecendo, não é só eventos grandes que reúnem os presidentes, tem pessoas reais sofrendo problemas ambientais.
Então, são pautas assim, diversas, que não só os comunicadores precisam falar, mas assim, que as pessoas que estão vivendo podem compartilhar, a internet está aí para isso hoje. Eu acho que essa questão não pode deixar subentendido o que está acontecendo. Tem que pautar além dos eventos climáticos, além dos grandes eventos, que a gente sabe que nem todos têm oportunidade de ir a esses grandes eventos, de entender o que está acontecendo ali. Acho que trabalhar a pauta ambiental na realidade trazer um pouco também desses eventos para a comunicação local, dizer o que está sendo discutido ali, traduzir na nossa linguagem mesmo, porque a gente sabe que é muito difícil entender de maneira geral o que é discutido nesses eventos, o que isso vai trazer de diferente para as pessoas, o que isso vai mudar na vida das pessoas, o que está sendo discutido ali. Então, ali sai diversas pautas, mas que a gente pode trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa fala, para o nosso espaço de fala. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouco das matérias da Amazônia Real que a gente trabalha, essa foi a minha, foi da época das queimadas. O que a gente vê bastante quando a gente vai falar disso, sempre dar um ponto de vista de algo que vai tocar as pessoas, né? No caso, essa foi sobre os animais, que não estava sendo um assunto discutido quando acontecem as queimadas. O que acontece com esses animais que estão ali na floresta, que perdem suas casas, que muitos morrem, ficam machucados. Então, nas últimas queimadas que teve, que teve uma ampla cobertura da agência, que foi em 2019, antes da pandemia, eu busquei falar sobre essa questão dos animais, e procurei fotos, assim, o que é muito difícil, já que as queimadas estão ali acontecendo nos interiores do Amazonas, e a gente, por ter Manaus, às vezes, tanto pela nossa segurança, mas também porque os interiores do Amazonas a gente sabe que é muito difícil de chegar. Não são assim, lugares que dá para ir de avião, ou de carro, ou de barco, são lugares distantes. Então, é sempre contar com as fontes locais, sempre ter esse acesso, né, com essas fontes, com os profissionais que estão ali trabalhando, no caso foi o Preve Fogo, que estão trabalhando ali, e ter essa relação de saber deles, né, o que está acontecendo, e ser sempre uma amizade, eu digo, deles confiarem e mandarem as fotos para você. Então, no caso, foi essa pauta, essa questão de animais, e a gente, ali por estar mostrando as fotos de animais que foram mortos, falando com pesquisadores sobre como isso afeta a rotina ali da floresta, essas queimadas, e afeta diretamente os animais, e não só as pessoas, mas os animais também que perdem ali, e acaba alterando toda a vida na floresta. Então, foi uma matéria que chamou muita atenção por tratar desse tema do ponto de vista dos animais ali, dos animais que foram perdidos, que não vão ser recuperados facilmente. Então, eu acredito também que é sempre a gente buscar pautas específicas, né? Além das queimadas, mas o que acontece ali com as queimadas, quem são afetados pelas queimadas, e principalmente o que isso traz para as pessoas que não são afetadas diretamente pelas queimadas. Pode passar. Aqui também, eu digo que além de a gente falar sobre essa questão muito ampla, a gente sempre tenta cobrir o que está acontecendo nas capitais, nos lugares. No caso, foi com as queimadas que vieram várias manifestações, e a gente buscou ir nessas manifestações. A gente sempre tenta ouvir os lados, quem ali vai numa manifestação e vê pessoas xingando, pessoas discordando. Então, quando a gente ocupa essas manifestações, a gente consegue também entender o que as pessoas estão falando, quem está nas manifestações. No caso, eu pude cobrir essas 2 manifestações que ocorreram em 2019, e eu pensei muito assim que como era a participação principal dos jovens. Os jovens estavam ali, em sua maioria, e aquilo que deixa a gente muito reflexivo, né? Porque, cara, é só os jovens que estão entendendo o que está acontecendo, né? Só eles que têm essa informação, e isso a gente busca retratar nas matérias, levar além, pautar, porque também as pessoas que leem, que têm uma idade mais avançada, possam ver também o que está acontecendo, que eu acredito que não era dever só do jovem estar nesses eventos,
tá nessas manifestações, está pautando a questão ambiental. Eu sei que é difícil assim cobrir essa questão ambiental, ou tanto como comunicador como ativista, mas é muito importante que seja uma presença mista, que tenha pessoas de várias idades, que tenha pessoas de nichos diferentes, porque que é uma pauta geral, não é uma pauta nossa dos jovens. Acredito que não é só a gente que sofre com o que vai acontecer, com o que está acontecendo com a questão ambiental. Pode passar. Eu coloquei aqui, está na hora de falar sobre os responsáveis, que foi muito que eu falei. Acho que está na hora de a gente começar a citar nomes, a dizer o que está acontecendo e quem está fazendo isso acontecer. Porque quando a gente deixa tudo muito omitindo o porquê que está acontecendo isso, porque por causa das chuvas, porque está chovendo, porque está acontecendo a grilagem, é muito esconder quem está fazendo isso, né? Porque a gente sabe que tem as grandes empresas que estão atuando diretamente no desequilíbrio da fauna e da flora. Então, eu sei que é muito difícil hoje pautar essa questão. A gente sabe como o Brasil é um dos lugares mais perigosos para os ativistas e para os jornalistas. Então, assim, esse que é o momento do papel fundamental também da mídia independente, que é uma mídia ali que ela não recebe dinheiro de grandes corporações, então tem essa liberdade de falar, na maioria das vezes, quem são os culpados, quem está fazendo o quê. Mas acredito que quanto mais pessoas pautarem essa questão, procurarem buscar essas informações, mais chance a gente tem de conseguir ter uma solução. Acho que é muito como o que está acontecendo agora, que está todo mundo compartilhando o vídeo do Salve Ralph, né? A gente pensa, nossa, agora que estão descobrindo que tem os testes de animais. Mas é muito isso. Eu acho que o que eu estou vendo é as pessoas compartilhando esse vídeo, mas compartilhando também quem são as empresas grandes que testam em animais. Eu acho que a gente tem que começar a ver isso mesmo, compartilhar, ter essa noção como consumidor também, de que não precisa ser um grande ativista, não precisa ser um grande jornalista, um grande ambientalista para tentar resolver algo. Acho que no nosso dia a dia a gente consegue ter soluções e respostas que podem contribuir. Então, acredito que está na hora de a gente falar sobre os responsáveis, sobre o que está por trás de tudo que está acontecendo e começar a colocar nome nas pessoas, né? Colocar que é muito mais além do que a natureza em si. Pode passar. Vamos culpar os espaços online, eu coloco aqui porque é o que a gente tem hoje em dia, né? Principalmente a gente jovens, assim, as pessoas em si. Então, a gente está ocupando todos os lugares online, todas as redes sociais. O que a gente está vendo é um grande crescimento de influências, né? Como a Paulina estava falando, que não agregam muito. Então, eu acho que a gente tem espaço, sabe? Eu acredito que tem demanda para jovens ambientalistas discutirem esse assunto nas redes sociais, chamarem a atenção. Às vezes eu sei que a gente não quer sair como chato no grupo de amigos, ficar toda hora no nosso Instagram, no nosso Facebook, compartilhando coisa de ambientalista, compartilhando coisas contra, até mesmo sobre o veganismo, sobre testes de animais, mas eu acredito que não é questão de ser chato, mas sim de quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão achar muito normal e até começar a ler o que a gente posta, até começar a achar interessante o que a gente posta. Então, acho que principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não está podendo sair, que a gente não está podendo resolver assuntos na rua, pautar essas questões mais nas ruas, esse espaço que a gente tem, acho que é o espaço que a gente tem que ocupar no momento, falar sobre essa questão de uma maneira como a gente acha que eu gostaria, né? Como eu gostaria de ler sobre essa questão ambiental, sobre a pauta ambiental, o que eu acho que vai atrair as pessoas. Porque a gente sabe que tem pessoas interessadas nessa pauta ambiental, tem pessoas interessadas em contribuir de alguma maneira, seja como ativista ou como só compartilhar ali o seu conteúdo. Então, acredito que o nosso papel, além dos comunicadores, dos ativistas, compartilhar as nossas informações para as pessoas terem esse acesso, né? A gente sabe ali que nas nossas redes sociais tem as famílias, tem amigos que a gente não tem uma ligação direta, mas que a gente compartilhando pode chegar nele. Eu acredito que além
da gente querer essa vontade de abraçar o mundo, a gente tem que ver quem está do nosso lado e quem não tem essa informação e levar essa informação para essa pessoa que às vezes só quer ali um gatilho assim para se tocar e falar, pô, eu quero fazer isso, achei legal essa informação aqui. E falta só chegar nessas pessoas. Eu acredito que o nosso foco hoje é chegar nessas pessoas e ocupar esses espaços de além ali das dancinhas do TikTok e ser a chata mesmo para ficar compartilhando as pautas ambientais. No final, eu coloquei só uma fala, pode passar, eu coloquei uma fala do Ailton Krenak, que é muito que eu levo, assim, ele diz que ele não percebe o que não é natureza, né? Tudo é natureza. Então, é uma frase que eu sempre penso, assim, quando a gente fala que as pessoas sempre dividem, né? A natureza é aqui e a gente está ali, mas não, né? A gente está dentro da natureza, tudo é natureza. Acredito que seja isso. Perfeito, Alicia, muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. Adorei, eu também acho dessa forma. Acho que é um grande, né, organismo e a gente funciona junto. Tudo tem que estar funcionando para ter harmonia. Paulina, se você quiser também complementar a sua fala com a sua apresentação, vou deixar aqui para você. Boa, eu concordo com tudo, achei excelente a apresentação da Alicia, eu vou só passar, na verdade eu tinha feito uma outra, era contando um pouco de coisas que eu já tinha falado, né, com vocês aqui, mas eu posso passar bem rápido, não sei se vocês estão vendo a minha tela já. Eu queria complementar uma história que é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo voltar, o que eu fiz? Acho que ficou travado aqui, pronto. Que é isso aqui, né? Eu, de novo, trazendo um pouco mais sobre histórias da comunicação e a realidade que a gente tem hoje, né, de consumir comunicação. Esse foi o ano passado, 1 minuto. É assim que está trafegando a informação, é assim que está trafegando o conteúdo pela internet. Eu acho muito fascinante a gente olhar para isso, e ter em mente também tudo isso, ainda mais quando a gente quer tratar de temas socioambientais e como chamar a atenção, né, das pessoas quando a gente tem esse número de informação rolando. Olha só de stories lá em cima por minuto, são quase 350 mil stories por minuto que estão rolando. TikTok ainda estava começando, né, mas o LinkedIn... Você tem números muito grandes, né? E aumentado por conta da pandemia. Então, achei legal trazer essa informação para vocês, de novo, de pensar em diferentes plataformas, né, para a distribuição da sua comunicação. Aqui eu trouxe, na verdade, alguns dos exemplos para mostrar que também a segmentação é importante, porque já que a gente tem a grande maioria da população, de alguma maneira, acessando algum tipo de conteúdo, nem que seja, como eu falei, pelo WhatsApp, isso significa que para cada nicho que você pensar, você vai ter uma audiência. E também é legal isso, porque, de repente, é muito mais legal você falar para 30 mil pessoas só sobre a onça da Mata Atlântica do que você tentar pensar e falar, poxa, eu quero chegar a falar para 100 mil pessoas e você não passa de 2 mil, 3 mil por mês, né? Porque, sendo tão generalista, porque aí você vai ter muitas coisas, muitos outros veículos para competir, né? Então, algo que a Alicia trouxe, né? Seja regional. Então, pensa na sua pauta regional. Outro dia eu vi uma coisa fantástica de uma jornalista que acabou criando um canal da Agência Mural, das periferias aqui de São Paulo, que criou um canal pelo WhatsApp de informações sobre a pandemia, e ela atende 2 áreas periféricas, e ela tem um público de pelo menos 10 mil pessoas. Cara, isso é fantástico. Então, a gente focar e pensar também em nichos é uma grande oportunidade de você poder passar a sua mensagem, de que ela seja replicada também mais adiante, né? O Tom da Mata é um podcast que eu apresento também, que fala só sobre reflorestamento, recomposição de ecossistemas, né? E o Mulheres, que eu já mostrei para vocês, já falei um pouquinho, vou trazer. Outra coisa importante, que aí é o que eu faço no Vozes do Planeta, que eu acho importante quando vocês forem olhar, por exemplo, só para o podcast, é pensar
eu vou produzir também um conteúdo que vai estar disponível para as redes sociais, ou seja, não necessariamente aquele episódio vai ser só ouvido, ele pode ser lido também. Então, de que maneira eu vou transformar isso pelas redes sociais do podcast? E vão se somando essas audiências, né? Porque, de alguma maneira, a pessoa consumiu aquela entrevista, né? Então, hoje eu tenho por mês 25 mil pessoas no podcast que são alcançadas com esse conteúdo, o que é uma coisa muito legal, né? De novo, é algo super independente, eu pago do meu bolso a produção, faço tudo pelo amor à arte. Um dia isso vai mudar, mas por enquanto é assim. E eu consegui esse ano o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para o podcast. Então, quando pensem em fazer produção de conteúdo múltiplo, aproveitar ao máximo aquela oportunidade que você teve de produzir aquela história, como você vai transformar ela. Uma das coisas que eu faço, além de ter também no YouTube o Vozes do Planeta, é transformar isso em pequenas frases de destaque que sejam facilmente compartilháveis. Isso é uma forma de perpetuar um pensamento de uma pessoa que se dispôs a conversar com você, a que se dispôs a dar o seu tempo, o seu conhecimento, né? Então, aqui eu trouxe um pouco do painel de quantas pessoas eu ouvi o ano passado e das diferentes pessoas, né? Explicando sobre zoonoses e a degradação ambiental, explicando a crise climática. Aí eu trouxe só o Paulo Artacho, que é um dos maiores especialistas no mundo para falar sobre isso. Trouxe o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, para explicar se é pertinente ter alegria neste momento e por que é importante falar sobre isso. E o Ailton Krenak, que abriu, né? A Alissa encerrou com o Krenak abriu o podcast, a série de podcasts de 2021, recomendo muito ouvir, já está com mais de 1.500 ouvintes esse episódio, então, só um episódio, então, são formas de você continuar distribuindo o seu conteúdo. O Mulheres na Conservação, né? Para quem não conhece, são essas as primeiras mulheres da primeira temporada. E aqui, como a gente distribui essa produção de conteúdo que eu comentei com vocês. Eu não sei se a gente teria tempo, mas eu trouxe um resumo, tem um resumo de 2 minutos da websérie, do que são essas mulheres, só para a gente se inspirar. Será que eu posso passar, Janine? Pode sim, a gente tem tempo, a gente está no nosso tempo ainda. Legal. Vamos ver se rola. Eu vou tentar reproduzir ela pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Eu falei tanto WhatsApp. Eu vou tentar reproduzir ela pelo... Pô, tinha deixado a tela aberta, caceta. Pelo YouTube. Porque... Ah, não, eu tenho ele aqui também. Só um minutinho. Eu tenho ele aqui na minha tela. A tia tá devagar hoje. Aqui. Vocês estão vendo? Só continuo vendo o slide. Sim, só o slide. Acho que Só você o slide? Você botou só uma janela, teria que parar e voltar a compartilhar. Tá. Eu paro e compartilho novamente, certo? Isso. E quando você compartilhar novamente, na parte inferior da tela vai aparecer para você compartilhar o som também. Aí você tem que selecionar. Legal. Vai valer a pena, tá, gente? Só um pouquinho de paciência com a tia aqui. Acho que eu vou de YouTube, que às vezes é mais fácil. Tá, vou compartilhar agora, tá? Tá rolando alguma coisa? Sim, agora sim. Sim, agora tá sim. Vocês estão vendo o meu computador, né? Isso. Tá. Então, vou só achar esse áudio, esse vídeo de novo. Achei. Tá rolando? Rolando com áudio também.
Eu sempre tive esse amor enorme e esse contato com a natureza. Eu, particularmente, gosto de desafio. O que me move é desafio. Quem faz o que eu faço, não dá pra gente chamar de emprego, não dá pra gente chamar de trabalho, né? É um estilo de vida. O viver esse estilo de vida foi me mostrando que é só ele que me faz feliz. Eu não sou uma pesquisadora racional, não espere isso de mim, não sou. Eu acho que tem que ter paixão. Porque quando você tem paixão, você não mede esforço, você não mede calor, não mede mosquito. Achei muito difícil alguém me dizer que eu não podia fazer uma coisa. Nunca acreditei quando alguém me dissesse, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Eu lembro que eu respirei, eu senti aquele energia da vida. Para mim, conservação é a busca do conhecimento para a melhor convivência entre o homem e a natureza. A gente tem que ter consciência da nossa pegada nesse planeta. A beleza, a natureza no mundo tem que ser preservada e somos nós que vamos precisar fazer isso. Então, se a gente perde populações desses animais, a gente está perdendo uma história. Me assusta profundamente. Eu perco noite de sono pensando que existe a possibilidade de que meus filhos, meus netos, né, minhas futuras gerações não sejam capazes de usufruir de tudo que eu usufruo, das antas na natureza, né, e tantos outros animais. Eu acho que isso mostra que a gente talvez não perceba, mas a gente tem uma conexão profunda, né, com a natureza, que se a gente perder, a gente vai perder a própria identidade mesmo. É isso, gente. Obrigada. Adorei essa apresentação, e muito inspirador. Ainda mais ver mulheres assim, mais inspirador ainda para mim. Então, vamos lá. Isa? Oi. Sim, eu achei muito bonito também. Acho que os meus olhos estão brilhando agora. Foi muito bonito mesmo que apareceu. Então, agora eu quero saber se tem alguém aqui presente no webinar que quer fazer pergunta para os convidados e tal, saber um pouco mais delas. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Tá, então eu vou fazer umas perguntas aqui da nossa rede mesmo. Deixa eu ver aqui. Pergunta para as duas, tá? O que colocou vocês nesse caminho e o que move vocês a continuar seguindo eles? Acho que, não sei se travou para mim. Tá um pouco, travando um pouco mesmo. Tá chiando um pouco a áudio da Isa, eu acho que é isso. Gente, perdão. Vocês conseguem me ouvir normal agora? Tá melhorando. Tá no caminho. Eu posso falar a sua pergunta, Isa, como eu ouvi? Pode sim. Então, são perguntas que a gente trouxe da nossa rede, né? Que a gente já se reuniu com outros articuladores e tudo mais do podcast. E a pergunta a gente queria saber o que move vocês a continuarem nessa causa, o que motivou vocês a começar e o que continua movendo a continuar. Você pode começar, Alicia, pode começar por ordem alfabética. Acho que é bem complicado, assim, né, essa questão de trabalhar com a pauta ambiental. Eu comecei a me interessar, assim, mesmo pela pauta ambiental em 2019, e a primeira coisa que a gente pensa muito como sociedade é procurar alguma ONG, alguma instituição assim. E foi quando eu entrei no Engaje, em 2019, e eu comecei a participar do núcleo local. Mas depois, como eu estava ali no período quase da faculdade ainda, né?
eu pensava muito em como levar isso para a instituição, para o meu curso, porque até ali naquele momento eu não tinha ainda algo que me agradasse dentro do curso da faculdade. A gente sabe que às vezes os cursos eles não preparam as pessoas assim para questões de além do mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa numa carreira de jornalista, é muito ali trabalhando com cidades, com pautas mais específicas, né? Política, pautas mais assim. E eu não vi ainda uma abertura para trabalhar com essa questão ambiental, então eu ainda me sentia meio insegura, né? Eu preferia investir na parte do ativismo. Aí, logo em 2019 também foi quando eu conheci a Amazônia Real, e eu acabei participando de um processo seletivo deles, onde fui selecionada para iniciar um estágio em 2019 mesmo. Então, ali foi para mim como um outro olhar. Eu via que dava para trabalhar com essa questão ambiental como jornalista, né, além do ativismo, porque o ativismo ali eu vejo que é muito a ação, né? E como comunicadora, eu já consigo levar essas questões para outros viés, para outros lugares, para outras pessoas. Algo que o ativismo ainda me prende localmente, né? Como participar mais local e a comunicação a gente pode compartilhar mais, escrever mais, mostrar mais a situação, né? Eu posso reportar a situação. E isso foi o que me deixou animada a trabalhar, a ver que eu poderia ter uma carreira no jornalismo ambiental, poderia falar sobre, né? E é o que me deixa animada até hoje, assim, porque a gente sabe que tem muita pauta, tem muito assunto que precisa ser discutido, e querendo ou não, é um pouco triste quando a gente vê assim, a questão da faculdade, que a gente sabe que não é todo mundo que tem esse olhar além dos específicos que tem nos portais, né? Ali, cidade, polícia, política. Então, acredito que eu mesmo me dei o papel de continuar contribuindo para o jornalismo ambiental, tanto que foi ali onde eu decidi investir no meu TCC, sobre jornalismo ambiental, indo muito além do que é tratado na faculdade. E é algo que me anima assim, até hoje. Tem os problemas, né? A gente sabe que não é todo lugar. Eu tive a sorte de começar na Amazônia Real, a gente sabe que não é todo lugar que tem essa abertura para falar sobre a questão ambiental, que não é algo fácil para o jornalista hoje que quer pautar essa questão. Então, mas o que me motiva, principalmente por morar em Manaus, é poder contribuir com essa pauta localmente, é poder falar sobre essa questão ambiental, sobre as mudanças climáticas localmente. Ok, vocês conseguem me ouvir já? Agora está perfeito. Isa, só tem uma pergunta da Sama aqui que ela deixou. Aí, desculpa te interromper. Ah, sim. Calma, pode falar. Queria saber se porque Paulina ainda não respondeu, né, a pergunta de Isa, mas eu posso esperar, tipo assim, ela responder para depois fazer minha pergunta. Ah, sim, não, pode. Ela vai falar. Como o que motiva a seguir, eu vou ser bem breve, Sama. Eu acho que eu sou uma otimista responsável. Acho que tem uma história que é colocada dessa maneira. Eu não sou totalmente otimista, sou uma otimista responsável, porque é o que fazer alguma coisa, fazer a comunicação e fazer o que eu mais gosto de fazer, como o que faz parte da minha vida, né? Que é fazer a comunicação, é o que me move todos os dias. Poder pensar de que uma boa reportagem possa contribuir em diferentes frentes, né? Como, por exemplo, na inspiração, como, por exemplo, como eu vi aqui alguns comentários, né? Acharam lindo, como a gente poder olhar e falar, poxa, tem gente que está fazendo isso, sabe? Apesar de que tem muita gente fazendo merda, tem muita gente fazendo muita coisa boa. E a gente não pode, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, de contar as histórias de quem continua na luta,
de quem continua fazendo as coisas, de quem continua trabalhando para transformar, porque isso pode inspirar e mostra que nós somos mais. A gente, quando vê tanta tragédia, quando vê tanta coisa acontecendo, a gente começa a sentir medo, a gente começa a sentir desesperança, e isso é um perigo, porque aí aquela minoria vai ter vencido. Então, acho que a minha luta e o que me move é me sentir nesse papel de que eu posso contribuir com boas histórias, incentivando e mantendo a cabeça em pé de muitas pessoas que vão ler e se inspirar com aquilo. Então, e porque tem muita gente muito competente também fazendo, né, a parte da denúncia, fazendo a parte, né, que é também necessária no jornalismo a ser feita, mas eu escolhi seguir também por esse caminho para poder também ir preenchendo algumas lacunas e espaços, e como eu falei para vocês, saber que pessoas querem saber mais, ou que alguma jovem estudante está se inspirando em alguma reportagem, ou no dia que eu até chorei, gente, esse é de bastidor, mas eu chorei quando eu soube que estava sendo feito um grupo de biodiversidade no Engaja, e vocês estavam usando e ouvindo os episódios do podcast. Cara, isso para mim isso é a alegria, isso que dá vontade de seguir fazendo a comunicação. O projeto Mulheres na Conservação já virou 3 TCCs de faculdade de jornalismo. Ou seja, para mim eu tenho vontade de chorar toda vez que eu penso nisso, porque é fazer comunicação e que isso esteja sendo útil para as pessoas. Então, acho que é isso que me inspira. Pode falar, Sama. Que massa. Eu acho que eu compartilho um pouquinho do sentimento de Paulina, assim, porque, claro que a gente não tem essa proporção, né? Mas eu acho que, não sei, acho que o impacto que eu mais senti, assim, pessoalmente falando, foi quando a gente lançou o Zap Mente, assim, que a gente teve muito retorno, assim, das pessoas que ouviram, e dizendo que se inspiraram na nossa forma de comunicar também, várias coisas assim. Eu acho que eu me identifiquei um pouquinho, claro, numa escala menor, mas enfim. A minha pergunta era para Alicia, porque ela falou bastante aqui sobre comunicação local, né, sobre ação local, que é realmente que ela se identifica assim muito. Mas eu queria perguntar, tipo assim, a gente é um podcast nacional, né? A gente tem pessoas de vários lugares do país trabalhando num só podcast, num só projeto. E a gente tem muito essa coisa da comunicação nacional, sabe? Uma comunicação mais aberta, digamos assim. E aí eu queria, tipo, não sei, uma dica, um formato, alguma coisa que a gente possa se aproximar mais da comunicação local. Dentro do podcast, pode ser dentro do podcast, pode ser nas redes sociais, enfim, em outros meios de comunicação, porque eu também sinto que a gente tem um pouco desse afastamento, assim. E aí a gente já está até tentando mudar isso nessa segunda temporada, mas, não sei, dicas que tu daria, assim, para a gente conseguir se aproximar um pouco mais da comunicação local, né? Conseguir chegar nesses lugares com mais... não sei, com mais... gente, esqueci a palavra, mas enfim, acho que deu para entender, mas a palavra me fugiu, assim, mas é basicamente isso. Eficácia, força, mas identificação, lembrei, identificação local também. Enfim, né? Viajei. É isso. Eu acredito que é muito o que aconteceu já na primeira temporada. Eu ouvi alguns episódios do podcast e é muito isso, assim, trazer outras pessoas de outras regiões para falar, né? Foi legal ver a diversidade de pessoas de várias regiões com sotaque diferente. E eu via muitos comentários de onde é esse sotaque, né? Que sotaque legal. E eu acredito que esse é um ponto bem legal, assim, diversificar, porque a gente sabe que o Engaja tem uma grande quantidade de jovens espalhados pelo país e jovens que têm realidades totalmente diferentes, né? Que vão muito além da cidade, da capital. Então, acredito que esse é um ponto que já trabalha bastante com essa questão local.
E também eu ouvi fontes, né? Os convidados de lugares diferentes, porque querendo ou não acaba criando uma rede, né? Se eu chamo alguém lá de alguma cidade do Nordeste, a pessoa vai compartilhar para os amigos, e acaba criando uma rede ali de pessoas no Nordeste que ouvem o podcast. E falar desses assuntos, de trazer essas pessoas com essas visões locais, e já contribuiu muito, porque por ser um podcast nacional, pessoas de outras regiões vão, pô, tá acontecendo isso lá, não sabia que tinha esse problema. Então, trabalhar essa questão de diversidade nacionalmente, escolher sempre vários estados, várias regiões, já é um ponto muito importante para quando a gente trabalha essa questão local e principalmente para dar visibilidade para essa questão local, mas levando para o nacional. Esse é um ponto muito legal que eu vi no podcast, que com certeza já trabalha bastante com essa questão de espalhar as notícias, de espalhar o que está acontecendo nas regiões. Outro ponto muito legal também, como a Paulina falou, trabalhar bastante até o WhatsApp, porque a gente sabe que tem regiões que não chega internet, que a pessoa não pode ter acesso ao Spotify ou ter algum acesso a algum agregador de Spotify, de podcast, mas no caso, até pegar alguns pontos que a gente acha importante compartilhar ali no WhatsApp. Foi o que foi feito um pouco na Amazônia Real, a gente foi cortado alguns trechos do WhatsApp, compartilhado, do podcast, na verdade, compartilhado, porque a gente sabe que assim tem um alcance maior, né? Eu não sei se o WhatsApp ele trabalha com essa questão de minutos, né? Quantos minutos para compartilhar, mas acho legal também fazer uma divulgação em cima disso, né? A gente sabe que não dá para compartilhar ali todo o podcast, mas quem sabe alguns trechos importantes, alguns trechos de alguma fala de algum convidado, é bem interessante. Uhum. Obrigada, Alicia. Diogo, eu vi que tu queria falar. Pode fazer a tua pergunta. Diogo, a gente não te ouve. A gente não tá te ouvindo. O mico, meu pai, meu microfone fechado. Enfim, Alicia, ou até para Paulina mesmo, como vocês, enquanto comunicadoras ambientais, avaliam esse cenário de produzir informação sobre o meio ambiente dentro de um governo totalmente irresponsável? Como é que vocês estão avaliando toda essa situação e quais são os planos que vocês têm para o futuro, para poder reconstruir essa comunicação que tem sido perdida por um governo totalmente irresponsável? Obrigada, Diogo. Bom, o que eu já estou fazendo no Vozes do Planeta, principalmente, é um pouco do que eu contei para vocês do o que é. Eu sinto uma necessidade muito grande de voltar a ser... A gente voltar a contribuir, explicar alguns tipos de conceito, porque a gente está vendo um negacionismo crescendo, a gente está vendo isso com uma força muito grande. Então, alguns papéis importantes, como, por exemplo, explicar o que é uma crise climática, explicar do zero, assim, sabe? Explicar o que seria, o que tem a ver o agrotóxico, mas explicar do zero. Eu estou vendo, pelo menos, de novo, eu só estou falando no caso do Vozes do Planeta, que é o que eu estou fazendo. Eu estou vendo de que nada adianta eu falar sobre a PL, no seu 24, XPTO que está rolando, se as pessoas não sabem o real impacto do agrotóxico no ambiente, na questão social, fazer essas amarras. Então, eu voltei muitas casas na comunicação do Vozes do Planeta por conta disso, porque eu acho que a gente está perdendo espaço para o negacionismo e a gente precisa reforçar que a Terra é redonda, que a ciência é importante. Cara, a gente está falando... Hoje, a gente tem que ouvir de gente que fala da teoria da Terra plana. Pelo amor, então eu senti essa necessidade da gente voltar para o que é. Então, e aí eu trago as melhores pessoas para falar sobre isso. Então, Paulo Artacho, que ganhou junto com o grupo do IPCC o Nobel,
para explicar o que é crise climática. A gente traz, eu trago, por exemplo, o presidente da ANCAT, da Associação Nacional de Catadores e Catadoras do Brasil, para explicar por que a reciclagem não funciona neste país. Por que 90% de cada material reciclável passa pela mão de um catador ou de uma catadora, e de que o resto é pura propaganda, não existe reciclagem no Brasil. Então, fazer esse beabá tem trazido uma audiência muito grande, porque é realmente isso, as pessoas não entendem muitos dos conceitos fundamentais. E então, o meu papel, acho que eu tenho trazido, é fazer isso. Vamos fazer esse beabá por temas? Antes a gente para falar sobre desmatamento, quantos dados vocês ouvem, né? Não, nos últimos 6 meses é comparativo com 2018, comparado com o ano passado, aumentou 270 comparado com 2011, que não sei o quê. Imagina a gente que consome isso, já fica confuso. Então, você imagina de que adianta a gente falar tanto assim, se muita gente não vai entender. Claro, de novo, tem gente que faz, né, seriamente esses acompanhamentos, mas no meu caso me interessa, por exemplo, trazer a ex-presidente do IBAMA, a Sueli Araújo, para explicar como é que é feita a medição. Explica para a gente o que é o PRODES, o que é o DETER, que tanto falam, como é que funciona esse satélite aí para fazer essa contagem do desmatamento. Explica para a gente. E foi uma aula, assim, sabe? Porque para todo mundo entender como é que é feita a medição do desmatamento, o acompanhamento do desmatamento, sabe? Então, tenho me preocupado muito em fazer isso. Obrigado, companheira. Sim, falta a Alicia falar também, né? Bom, acredito que seja muito isso, né? A gente sempre busca começar do começo, deixar tudo muito explicativo, é uma maneira. Recentemente aconteceu algo que agregou bastante também para a Amazônia Real ter uma visão, ter mais, como é que eu posso dizer, não digo nem credibilidade, mas assim, quando a gente trabalha com essa questão das fake news, qualquer ajuda é bem-vinda, né? E recentemente a gente foi convidado a participar do projeto Comprova, onde eu pude representar a agência por 6 meses, e foi algo que a gente ainda não tinha muito, eu pelo menos não tinha muito essa visão das fake news, das notícias falsas, eu via muito tudo de longe. Participar do Comprova fez a gente ver como está bem mais perto do que a gente pensa, né? São pessoas muito mais perto que a gente achava que era algo bem distante. E foi assim, foram 6 meses absurdos, assim, de ver notícias que eu ficava incrédula, e saber que as pessoas acreditam nisso é o ponto, né? E a gente não comprova era muito o porquê que as pessoas acreditam nisso, né? Por que as pessoas acham que essa coisa que para a gente é irreal, mas para eles é verdadeiro. Então, a gente começou a compartilhar essas notícias nas páginas, nas redes sociais da Amazônia Real, buscando mostrar que a gente também estava ali presente nessa questão do combate às notícias falsas, e foi muito legal ver a recepção do público, ver as pessoas, legal, compartilhando essas notícias por aqui, porque às vezes a gente acha que no nosso local, na nossa região, as pessoas não compartilham aquelas notícias, não têm acesso àquelas notícias falsas, mas que na verdade tem. E quando a gente fala da questão ambiental, é muito mais complicado, porque grandes projetos, na maioria das vezes, não cobrem muito essa questão ambiental, né? Mas questão das políticas públicas, de política, mas a gente tendo essa visão de que esses temas podem ser diversificados, né? Não sai notícia falsa só sobre política, sobre governo, sai notícias falsas sobre tudo. E é muito o que sai hoje em dia porque foi o que aconteceu das queimadas que foram acusados os ambientalistas lá de Santarém. Então, era muito essa questão de ver nas páginas, nas redes sociais, as pessoas compartilhando coisas contra os ambientalistas que estavam sendo acusados, e a gente percebe que é uma questão também ambiental, as notícias falsas. E eu lembro que na época teve uma grande cobertura, os repórteres esteve aqui para Santarém, porque, querendo ou não, a gente não estando lá, a gente não tem como afirmar nada.
Então, é algo que está sendo difícil hoje com a pandemia, porque a gente não está podendo sair, essa questão, como eu falei mais cedo, das notícias falsas também está chegando nas comunidades, e a gente está tendo que ouvir as pessoas de lá e ter fontes confiáveis, porque a gente também não pode arriscar nossa vida e arriscar a vida das pessoas que estão lá na comunidade. Então, assim, tem que ser uma coisa de confiança para a gente ter noção do que está acontecendo lá e de que aquilo que está sendo repassado para a gente também pode ser mentira. Então, sempre ter esse olhar muito atento de que, às vezes, a notícia falsa, né, para a gente, quando é algo do nosso tema, a gente acaba até compartilhando, às vezes, fala, não, uma pessoa que eu conheço compartilhou, então é verdade. Mas sempre ter essa noção de que pode ser falso também, né? Não é só porque é do nosso agrado que é verdadeiro. Mas essa questão ambiental é muito mais complicada, porque na maioria das vezes as notícias falsas vêm de lugares que a gente não tem esse acesso, né? Esse acesso direto, e sempre mesmo buscar ter pessoas confiáveis nas localizações para a gente saber o que está acontecendo, né? E acredito que a gente vem tentando atuar hoje é muito essa questão de buscar a informação verdadeira de uma forma muito, muito simples, né? Sempre explicando mesmo ali o porquê que aquilo é falso, o porquê que não tem chance daquilo acontecer ou está acontecendo. Eu acho que a gente tem que voltar mesmo e falar de uma maneira mais simples possível. Acho que agora o Bruno tem uma última pergunta. Sim. Pode falar, Bruno. Sim. Então, primeiro eu gostei bastante assim, das apresentações que vocês falaram, foi tipo, meu Deus, muito bom. Eu sou um dos coordenadores do podcast, né? Então, um tempo já nessa parte de comunicação, descobri recentemente que é uma das áreas que eu gosto bastante. E isso é um pouco frustrante ouvir que vocês falem da gente voltar às casas, porque ao mesmo tempo eu concordo com isso, a gente tem que falar que a Terra é redonda, né? Mas até que ponto isso é saudável? Porque ao mesmo tempo eu vejo que às vezes a gente não avança algumas pautas porque a gente está falando óbvio e repetindo. E eu sinto que muitos dos avanços que a gente podia estar fazendo, a gente não faz, ou as comunicações que a gente podia estar fazendo de uma forma um pouco mais complexa, porque quando a gente fala um pouco de forma mais aprofundada, é impossível da gente não falar de forma mais complexa, e aí a gente perde muito público. E aí o nosso podcast acaba às vezes ficando assim, tipo, eu falo o óbvio, ou eu aprofundo mais um pouquinho e perco um pouco o público. É uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de equilibrar mesmo. E eu não sei se de fato tem uma resposta, mas se tem alguma dica mesmo que vocês entendam não, eu entendo que é importante falar o óbvio, mas até que ponto, assim, tipo, sempre, ou a gente consegue aprofundar? E como entender o que o nosso público quer ouvir, né? Tipo, nosso público, às vezes, vai ficar tão cansado de ouvir o óbvio que ele vai desligar o nosso podcast, tipo, sem ouvir, se a gente for falar, tipo, as coisas que ele já sabe, né? Então, como equilibrar isso, assim? Eu acho que é um dos maiores desafios, tanto do podcast, né, do podcast da Engaja, como das minhas comunicações pessoais mesmo. Acho que você pode fazer... Bom, no caso do podcast do Engaja, eu acho que é possível fazer, depois de passar, né, por dos principais temas, de vocês explicarem, de repente fazer uma série do que com vários temas que sejam prioritários para o Engaja, depois começar a partir para umas pautas mais aprofundadas, mas sempre trazendo esse conceito que é de abrir explicando, assim como na Amazônia Real, a Alicia estava contando que elas trazem, né, esse... Vou dar uma esmiuçada primeiro, vou conceituar primeiro, né, para você poder introduzir. Isso pode ser feito também no podcast. Então, não necessariamente todos os episódios precisam ser extremamente didáticos ou só voltar casinhas, mas sim, sempre você ter a preocupação de que tem que explicar aquela história, tem que introduzir aquela história para poder seguir adiante, né? Recentemente eu fiz uma sobre o que a moda tinha a ver com crise climática. Moda no sentido de todos nós vestimos roupas que são feitas com algodão, que
que tem agrotóxico, que usam água e que tem problemas, né, de desmatamento em algumas outras regiões, ou seja, como fazer essas ligações. Mas para isso, eu tive que trazer uma série de dados que as pessoas talvez não conhecessem. A questão do consumo agora dos Seaspiracy, quando eu falo muito de plástico, que eu sou a louca do plástico, eu sempre procuro trazer a importância e a história do plástico e como é que isso foi entrando na pesca e como é que isso nos levou a uma sobrepesca e como isso nos levou à exaustão do oceano. Ou seja, você trazer um conceito só do plástico vai fazer a gente caminhar até chegar na pesca. Então, há caminhos que você pode fazer. E uma outra dica que você poderia pensar, quando vocês já tiverem um público bem legal no feed de vocês seguindo, né, o podcast do Engaja, é você criar edições especiais. Você cria edições especiais, então, além daquele episódio toda sexta-feira, eu, por exemplo, fiz uma em parceria com a Ellen MacArthur Foundation, a gente lançou toda quarta-feira, que aí era uma edição especial para falar de um tema específico. De repente, você pode pensar em edições especiais dentro do feed do Engaja, para falar ou de temas mais pesados, mais hard, ou para fazer um ativismo mais profundo, sem comprometer toda a sua audiência e a própria linha que você está seguindo no podcast original. Não sei, alguma dica assim eu teria para te dar. Eu vejo muito como essa questão também, né? Assim, até o próprio Seaspiracy é uma inspiração, porque a gente vê, como a Paulina falou, ele começa falando uma coisa simples, mas que vai puxando para outras coisas. E não fica, a gente não fica perdido. Para quem assistiu o documentário, pode responder também, a gente não fica perdido na história, porque ele explicou, deixou muito bem explicado no começo, né? Eu acho que é bem incômodo mesmo a gente ter que ficar voltando e falar de assuntos que já deveria estar claro, mas quando a gente tem esse panorama de que nem todo mundo sabe, ou também nem todo mundo que escutou o último podcast vai escutar esse, às vezes o assunto que interessa é esse, eu estou escutando pela primeira vez, então deixar um ganchinho ali, pelo menos já, mas a gente já falou isso no último podcast, no episódio tal, às vezes até citar bem no começo que foi falado esse assunto no último podcast, então deixa a pessoa já ciente, né? Às vezes eu escuto alguns podcasts que a pessoa diz logo, né? A gente falou sobre esse assunto no último episódio, se você acha que isso vai influenciar o seu entendimento, é melhor voltar, né? E assistir e ouvir. Como a gente trabalha com texto, o que a gente busca fazer é sempre linkar as matérias, né? Linkar as matérias que foram, que já teve essa discussão mais clara do que a gente está falando ali, deixar citadas as matérias, trazer, por exemplo, se tiver algum vídeo da última matéria que teve essa explicação, colocar o vídeo de novo na matéria, sempre deixar esses hiperlinks, né, que a gente fala, para a pessoa ter onde achar a informação caso um texto não fique claro. Acho que isso também pode ser muito trabalhado no podcast, né? Até essa questão da linha do tempo também, só dando um panorama geral e depois entrando na história em si. Nossa, maravilhoso, gente. Sério, muito bom. Obrigado. Obrigada, gente. E, bom, tá terminando já, né, o nosso webinar. Então, eu vou finalizar com uma pergunta sobre o futuro, né? O que vocês têm identificado como tendência na comunicação ambiental? A questão da voz, né? De novo, a importância que a voz tem, a retomada da comunicação por voz. Se você vê a própria questão dos aparelhos novos que vêm saindo, da tecnologia, as funcionalidades que tem nos telefones, tudo está se voltando para a nossa grande forma de expressão e primeira, que é a voz. Então, eu acho que vai continuar crescendo cada vez mais, existe uma exaustão de comunicação com muita imagem, isso já se mostra como tendência, e por isso a questão de podcasts vem crescendo anualmente, e vai ganhar esse espaço, porque é uma forma de comunicação que você pode ouvir dos mais variados temas que você quer,
você pode ouvir sob demanda, ou seja, você ouve a hora que você quer, você não precisa estar ligado lá na programação X de que um veículo quer determinar, você programa a hora que você quer ouvir, como você quer ouvir. E é isso que eu trouxe lá no início da nossa conversa, a importância da credibilidade. Quando você está ouvindo alguma coisa, a voz de uma outra pessoa no seu ouvido, muitas outras conexões são feitas no cérebro, e uma delas é você poder entender o que está sendo falado, é você poder dar crédito para o que vem sendo falado. Então, acho que a comunicação falada vai ganhar cada vez mais espaço, e eu espero, como uma amante do rádio e fã de podcasts, que ganhe finalmente o crédito e o investimento que é compatível com essa ferramenta. Obrigada pelo convite. Eu acredito também que seja essa questão das vozes, mas aqui trazendo de quem gosta do texto, de quem trabalha com texto, as vozes, eu falo muito da diversidade. Eu acredito eu espero, na verdade, que a tendência seja que nada que sai do eixo sul-sudeste é exótico, e sim são histórias reais, de pessoas reais, que têm lidado ali diariamente um trabalho árduo, trabalhando essa questão ambiental, que não é fácil, principalmente quando a gente fala de lugares que é totalmente dominado por políticos ali ligados com o agronegócio, ligados com o desmatamento, com a grilagem. Então, acredito que quanto mais a gente falar dessas pessoas que estão sofrendo os riscos reais, mais a gente pode conseguir achar uma solução e mais vozes serão ouvidas. Acredito que o papel agora que a gente tem é tentar evoluir essa conversa, né? Além do que, como eu falei no começo, ali da pauta básica, acho que está na hora da gente começar a pensar mais de além, mudar um pouco o tom da conversa, que a gente está tendo muito ainda de conciliador, mesmo com esse governo. E eu espero que a tendência seja essa, né? A diversidade de vozes e, principalmente, começar a pautar essas questões locais também. Muito obrigada pela presença de vocês duas aqui. Tudo que vocês falaram foi muito encorajador, muito inspirador. Eu gostei muito do webinar no geral. A gente espera que a gente tenha cumprido o nosso objetivo de educar o nosso time de articuladores, trazendo essas tendências, né, sobre as questões ambientais e climáticas. E eu queria agradecer também todo mundo que